pavão misterioso. Viajando longa jornada de famintos retirantes, vagando pelas estradas, de famintos retirantes, vagando pelas estradas. E chora! E minha mãe, quando eu morrer, me enterrei no meu caixão, meu uniforme de couro, roupa, chapéu e gibão, pra me brincar com São Pedro nas noites de apartação e dadga. Oh. Quando eu fui me dando por gente, a gente tava migrando. A gente chegava no jumentinho e tal. A gente chegava num determinado lugar, pedia rancharia. Oh, o senhor pode deixar a rancha e tal. Aí o caboclo às vezes deixava, né, o dono da casa. Às vezes dormia lá, dava para todo mundo dormir lá, uns dormiam fora, armava a rede, dormia fora. É que as primeiras casas que eu morei, as paredes não eram de barro, eram de palha. As paredes. Chão batido, a mesma coisa, é um processo bem arcaico, batido no chão. Parede e cobertura tudo de palha de coco babaçu. A gente acordava às vezes, tinha jumento com a cabeça dentro de casa, assim. Porque geralmente as portas lá é duas. Abre uma, é duas, fecha as duas, né? Passar tramela, que a gente chama passar tramela. Aí a gente foi migrando, meu pai foi migrando. Eu lembro que eu chegava a chorar com sede, porque de uma casa para você encontrar outra era muito mato, era muito difícil, né? E você não via um carro passando. Era só o caminho lá. Eu sei que o tempo foi passando, a gente foi migrando, até que nós nos estabelecemos numa casa onde a casa era de adobo. Esta casa foi um padrinho, meu padrinho, que o nome dele era Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. Ele doou a casa para meu pai e lá nós ficamos. Só que a casa realmente, a parede era assim, a largura, porque era de adobo, as paredes. Coberta de palha e só as biqueiras de telha. Aí a gente já acendeu um pouquinho melhor o social, né? Era São José, um vilarejo chamado São José dos Perdidos. Não é o filme Bacurau não, mas não existia no mapa. As casas que eu morei, eu não sabia o que era geladeira. Eu geralmente via um carro passar onde eu morava uma vez por mês. E era muito pé de manga, pé de caju, com aquelas sombras, aquela lua maravilhosa, né? Era encantador, aquelas coisas maravilhosas, né? E para mim, eu olhava assim, eu estava vendo uma visagem, que a gente chama visagem, a alma, aquela coisa. Então eu ficava com muito medo. E lá foi que eu fui tomando o rumo das coisas, espichando as ideias sobre o mundo. Lá foi onde eu tive o primeiro contato com os cantadores violeiros, que a gente chamava naquela época cantador de pé de parede. Os cabas chegavam montados num cavalo bem arriado, geralmente eram os moços bonitos, a mulherada, as moças, todas se reuniam, entravam. A entrada, e geralmente minha casa, como era grande, eles se arranchavam na minha casa. E eu ficava vendo ele cantar, né? Aquela viola de fita, né? E eu ficava vendo ele cantar, eu achava aquilo maravilhoso. E a entrada era 3 ovos, uma franguinha, um galinho, uma coisinha. E assim, a entrada assim, porque dinheiro mesmo, moeda não tinha, né? Então é a coisa de troca. O social, como nós, né? Como nós idealizamos, né? Um ajudando o outro, que essa ou esta é a função do ser humano. Minha mãe era um griot, era uma espécie de griot. Ela contava histórias todos os dias pra gente, repleta de personagens fantásticos, bois bravos, homens valentes,
romance, essas coisas, histórias do outro mundo, de almas, essas coisas. Eu sei que entre essas histórias, que eram chamadas história de Trancoso, que minha mãe contava, ela falava também do caipora, falava do boitatá, falava do currupira, do cabeça de cuia. Às vezes, quando eu ia no riacho nadar, eu lembrava da história que ela contava. Eu vou sair daqui rápido, senão cabeça de cuia me pega. Essas coisas assim me arrepiavam a pele. Então, estas coisas maravilhosas que são o encantamento de um povo que era esquecido. E é esquecido ainda. E a arte, para mim, não é só para diversão, para dar risada. Ela tem que ter um cunho social. Ela tem que divertir, que é o entretenimento. Elas têm que ser ligeiras, de uma fácil de gestão, comunicação. Mas ela também tem que informar o cidadão dos seus direitos e deveres para com a sociedade. Porque se não for assim, a arte para mim não tem sentido. A arte e cultura não tem sentido. Eu sempre quis ser artista. Eu sempre quis. Botei na cabeça, eu quero. Aí um belo dia eu fui assistir uma apresentação de Mamulengo. Cheguei, o lugar para sentar era o chão batido. Aí o caba que ia apresentar lá, falou, ô menino, senta aí no chão. Já cheguei, a empanada, que eles chamam empanada, bota aquele pano, né? Aí começou a aparecer os bonequinhos falando. Eu achei a coisa mais fantástica do mundo, cara. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode esses meninos tão pequenininhos, esses homens, falando e tudo bravo. Outra coisa que me encantou muito foi o circo. O circo. E o circo que passavam lá só tinha o pano de roda. Só tinha um pano de roda. Tá? Aí eu saía junto com o palhaço fazendo a propaganda do circo. E cinema, quando eu vi a primeira vez em Caxias? Eu estava passando, aí de repente eu olhei para um lado assim, tinha uma cortina aberta, eu olhei, tinha um cara com um chapéu desse tamanho lá, falando, não sei o que, rapaz, eu não sei o que. Aí o outro falava, eu sei, rapaz. Aí quando eu vi os dois, pá, eu digo, que diabo é aquilo? Aí tinha um porteiro, eu falei, o que está acontecendo aí? Ele falou, meu filho, aqui é cinema. Eu digo, é? Ela falou, deixa eu entrar aí para ver cinema. Rapaz, eu devo esse favor a esse moço até hoje. Que ele viu em mim a humildade e a vontade de querer ver aquilo que eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi cinema na minha vida. Aí quando eu entrei dentro do cinema, estava passando, era um trailer, aquilo que estava passando. Mas aí quando eu entrei no cinema, começou a passar o filme. Aí tinha aquelas mulheres que dançavam com aqueles véus. Quando ela sacudiu o véu, eu digo, ainda bem que elas estão sacudindo o véu, que eu estou um calor danado. Aí, terminou, aí eu fiquei em pé, tudo escuro. Aí, senta aí, rapaz. Eu digo, tem cadeira. Aí eu peguei, fui indo, pegando nas pessoas, até que achei uma cadeira, sentei lá. Aí fiquei, eu preguei o olho naquela tela, no cinema. Aí, era um filme de maciste, daqueles caras forte, e tinha um monstro que tinha um olho só. Vixe, aquilo eu fiquei com medo. Mas, olha só, o vento que vinha dos véus, não era dos véus, claro que não. Quando terminou o filme, cheio de ventilador do lado, né? 17 de fevereiro de 1968, eu aportei aqui, São Paulo. Aí o ônibus parou lá naquela rodoviária antiga. Foi 6 dias dentro do ônibus. Mas eu vinha numa felicidade. Olha, eu não tinha... Hoje em dia eu não tenho coragem de fazer esse percurso, porque é muito perigoso, mas a vontade, quando você vem, a vontade é maior do que qualquer medo. Desci do ônibus. Gente do céu, é a coisa mais encantadora e surpreendente, é fantástico, é maravilhoso, é desconhecido, porque eu abri um zip e fiz isso. Eu fui parido para outro mundo, para outro universo, que eu não conhecia. Sou filho da terra, lá do meu sertão, onde eu fui vaqueiro, peneira, gibão, e hoje o que faço e nunca desfaço é cantar meu chão.
Canto jacutinga, preá, juriti, canário da terra, também bem te vi. Canto meu terreiro, onde muito arteiro brincando vivi. Canto as mariposas voando a meu lado, com o cheiro do chão que vem pós-molhado. Eu canto a palhoça, no meio da roça, lá do meu roçado. Eu canto as lapinhas, que nas procissões, aos santos da crença, são as devoções, para chover na terra, no topo da serra, para as plantações. Eu canto as orquestras, lá dos matagais, tenores da fauna feito madrigais, que alegram o meu chão, o belo torrão dos meus ancestrais. Eu canto as ribeiras de água brotando, canto os roxinóis alegre cantando. Canto eu, menino, de corpo franzino, alegre e brincando. Era no meu sertão. Eu amo. Essas coisas bestas de saudade, né? Então, quando a gente tem essa compreensão que tudo que a gente é, que tudo que a gente consome vem do meio ambiente, eu acho que aí é que começa a despertar a necessidade de uma sustentabilidade. O homem impacta o meio ambiente desde o momento em que ele nasce. No lugar onde eu nasci e vivi quando criança, hoje só me resta a lembrança da choupana onde eu nasci, o Nhambu, o Bem-te-vi, quase a coisa do passado. Fugiram do chão queimado, deixando a flor impotente. Água limpa na vertente. É planeta preservado. O homem é quem constrói machado para cortar. A madeira que destrói. E é chamado de herói pelo serviço prestado e por não ser preservado, o globo fica doente. Água limpa na vertente é planeta preservado. Aprendi desde menino a admirar a beleza e o reino da natureza que por todos tem carinho. Igual uma ave no ninho, deixando o ovo chocado, com um beija-flor de lado, olhando tudo presente. Água limpa na vertente é planeta preservado. O homem constrói cidades, achando-se inteligente, mas lhe falta o preparo de projetar mais pra frente. E assim ele não viu que foi dele que partiu a degradação presente. O homem pisou na lua, achando-se maioral. Foi através de um foguete e da nave espacial. Eu duvido ele fazer das nuvens gota verter água pura e natural. Nós aqui cantamos em versos para vossas realezas, a marcha da humanidade degradando a natureza. Esperamos poder contar que nos ajudem a salvar o que resta
de beleza. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, fiz amizade com umas pessoas. Aí eu lembro, era duas amigas. Elas falaram para mim, Assis, você quer fazer teatro? Eu falei, teatro? Mas eu não sei o que é teatro. E ela me trouxe para conhecer o pessoal aqui na Escola Felício Laurito. Por isso que o grupo de teatro chama-se TEFEL, Teatro Felício Laurito. E eles estavam montando uma peça de teatro que falava justamente sobre reforma agrária, que é o que não existe até hoje. Eu comecei a fazer em 68, estreiei em 69, numa igreja lá em Cubatão. Vocês têm ideia, era um teatro meio revolucionário, meu doido. Bom, eu conheci o Assis em 1968. Era a época em que o país estava em convulsão, né? Vivíamos a época da ditadura, ato institucional número 5. Então, em 68, com apoio também do diretor da escola, que era o Melquíades, nós começamos o nosso grupo de teatro. Aí, como a gente tinha ideologicamente esse pensamento libertário, esse pensamento progressista, nós queríamos trabalhar numa peça que falasse um pouco da realidade brasileira. Pegamos uma peça chamada Forró no Engenho Cananéia. Aí nós fundamos o grupo de teatro e começamos a ensaiar. Eu acho que no segundo dia aparece um caboclinho lá, desconfiado, bateu na porta, falou, aqui que é o teatro? É aqui que é o teatro. E era o Assis. Ele tinha acabado de chegar do Maranhão, né? E nós o recebemos com uma grande alegria, pelo fato de ser nordestino, pelo fato de ser povo, né? Ele era o Assis, então, era aquele nordestino autêntico mesmo, né? Até aos 18 anos ele tinha vivido lá no Maranhão, estava chegando e trazia todas as referências que para nós que morávamos aqui eram só teóricas, né? E para ele era realidade. E aí o Assis entra com a gente e eu acho muito interessante que a porta de entrada dele tenha sido o teatro, de cara, né? E o teatro é maravilhoso, que quando o ator entrava em cena, a gente praticamente sentia o cheiro da maquiagem, o cheiro da roupa, a iluminação, aquilo tudo me encantava. Eu lembro que tinha uma cena que a noite ia clareando, e o operador de luz era maravilhoso. Era uma luz assim fantástica. Ou seja, eu aprendi, eu vi muita coisa que me encantou para hoje estar sendo um aprendiz de ator, porque eu estou aprendendo até hoje. Agora, a primeira vez que eu entrei em cena, eu tremia igual o Varavê. Mas eu fui tomando gosto, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam sentadas lá prestavam atenção no que a gente falava. Então, é por isso que eu acho que o teatro é muito importante. O teatro é um livro aberto. Ele revoluciona sem armas, apenas pela palavra, porque o teatro integra as pessoas. Gente, o impacto do teatro, o cheiro do teatro, a luz, a carpintaria, o rudimento, as pernas, as rotundas, isso tudo é maravilhoso, tudo é. Eu acho que o ator tem que curtir todos esses lugares do teatro, do camarim, a coxia, as pernas, a ribalta, tudo. Ele tem que saber onde ele está pisando para fazer teatro. O Assis, ele é esse ator espontâneo, popular, é aquele artista quase que circense, que é o artista que tem uma forma de interpretar que é baseado numa tradição, é uma tradição que vem antes das teorias de teatro, né? Ela nasce com a comédia dell'arte, depois vem com os circos, vem para o teatro de revista, vem, enfim. É toda essa tradição, toda essa linhagem popular, né? que eu acho que o Assis ele é um pouco oriundo desse estilo, né? Digamos assim. Então,
O Assis é esse ator que não precisa fazer essa escola de teatro popular, porque ele já tem isso na veia, e ele tem essa espontaneidade também no trabalho de poeta dele, né? de poeta popular. 2006, tive o primeiro contato com a métrica, com a feitura do cordel. Porque o curso lá foram 3 dias. Porque cordel é uma coisa. E mesmo assim, eu saí já fazendo alguma coisa, porque no Nordeste eu via cantadores cantando, minha mãe lendo folheto de cordel, esse tipo de coisa. Aí eu senti que o cordel era um instrumento muito importante, porque as pessoas captavam, você conversa através das rimas, né? E as pessoas captavam muito fácil aquilo que você fala. O cordel que eu faço é um cordel mais voltado à reivindicação, à cidadania, ao meio ambiente. O meu verso tem riso de criança e a bondade de Deus que nos conduz. Tem a aura dos anjos e sua luz, que nos faz renascer a esperança. Tem a métrica que traz a aventurança de uma rima fraterna e construtiva. Tem poética em sua narrativa para brindar o bom Deus que me norteia, pois os versos que trago em minha veia fui buscar nas fontes de Patativa. Um dia ele chegou para mim e me falou sobre o trabalho que ele vinha construindo, e já tinha passado algumas pessoas, e o nome era Os Narradores de Cordel. Eu não conhecia, não sabia nem o que era um cordel, então ali eu li um cordel pela primeira vez e achei muito difícil ler um cordel, porque o cordel precisa de um jeito de se dizer o cordel, ele tem as rimas, ele tem uma métrica, ele tem uma musicalidade muito própria, né? Mas, então eu fui aprendendo com ele, aos poucos, esse jeito, né, de entoar o cordel. Antes de conhecer o Assis, nem sabia o que era uma rabeca, então ele falava da rabeca, do rabequeiro, me apresentou alguns rabequeiros, e eu comecei a ouvir esses instrumentos. Não tinha rabeca, então usava o meu violino como se fosse uma rabeca, né? A gente fazia dessa maneira, até porque a rabeca você tem que empunhar ela aqui embaixo, e o violino eu empunhava aqui em cima, então também foi uma descoberta trabalhar com o instrumento aqui embaixo, buscar sonoridades, buscar aquela escala própria, né, da escola nordestina, criar os personagens, né, esse personagem que narra, que canta, porque o Narradores de Cordel é um grupo que se propõe não só a narrar o cordel, como diz o nome, né, mas também a fazer a música através do cordel. Né? A gente constrói as roupas, isso é maravilhoso. Aprendi a construir as máscaras, aprendi a construir as roupas, decorar. E a gente que é do teatro, a gente gosta disso, então a gente usa também as habilidades do teatro, porque o espetáculo Narradores de Cordel, ele é um teatro narrado, encenado, cantado, né? Então, fiquei muito feliz de poder levar para as crianças, para os professores, um pouquinho daquilo que eu aprendi com o Assis. Isso não modificou quem eu sou. Narradores de Cordel é o nosso nome popular. Passa o dia, passa o mês, nossa arte é cordelar. Oh, passa um dia, passa um mês, nossa arte é cordelar. Vocês que não conheciam, hoje aqui vão conhecer o que nós dos narradores temos para lhe oferecer. O que nós dos narradores temos para oferecer. Pedimos para vocês que prestem muita
vaquejada em festa de apagação. Hoje vaqueiro e vaquejada nas festas de apagação. Retrata muitas histórias de princesas encantadas e também de feias bruxas. E também de feias bruxas que se transformam em fadas. E também de feias bruxas que se transformam em fadas. O poeta cornetista retrata de tudo um pouco. Eita. Seja ele um erudito ou até mesmo um caboclo. Ou seja ele um erudito ou até mesmo um caboclo. É muito prazeroso estar no palco com o Assis. É muito divertido, vive intensamente tudo que faz. É um pesquisador, acho que a mente dele não para. Tudo para ele é material para que ele possa compor os seus cordéis, né? É genial, né? Assim, a cabeça desse homem, né? O que ele consegue mover, né, com a literatura, ele brinda a gente, né, com toda essa poesia. Eu sempre digo assim, ó, no meu versinho acanhado, expressa a minha cultura para toda criatura, até para quem é letrado. Diz, advogado, eu faço a todos saber que no dia que eu morrer, deixo casa, deixo anel, mas vou levar um cordel que é para Jesus Cristo ler. O Assis é um mestre, né? Um mestre de cultura popular mesmo. E ele foi uma pessoa que participou desse movimento, né, folclórico, digamos assim, principalmente do boi do Maranhão, do boi bumbá, do Bumba Meu Boi, né? E ele tem essa fixação, né, por preservar todos os personagens que não deixa de ser um teatro popular, né, que é um alto popular, né? O verdadeiro, digamos, teatro popular mesmo, que é feito pelo povo, né? E o Assis é um guardião dessa cultura, né? A memória que eu tenho da brincadeira do Bumba Meu Boi é que ele não era feito com essas lantejoulas bonitas, assim. Ele era feito de maneira mais rústica, entendeu? Ele era feito apenas com um pano em cima, de preferência aquele pano, às vezes era um pano vermelho, aqui simbolizando o couro do boi, e a saia era uma chita, e só isso. E geralmente isso lá em 1956, 57, eles pegavam realmente carcaça, a cabeça do Bumba Meu Boi, que morria na época das secas, então eles pegavam e faziam a cabeça do boi. Cansei de cortar lençol da minha mãe para fazer essas brincadeiras de Bumba Meu Boi, né? Da maneira mais simples possível, mas para mim era maravilhoso. O que mais me encantava em tudo isso era o riso, a descontração das pessoas que faziam esse trabalho. É por isso que eu gostaria de dar continuidade, que as pessoas não esquecessem, que isso que valoriza o nosso querido Brasil. A brincadeira do Bumba Meu Boi tem várias interpretações, mas o que é mais importante na brincadeira do Bumba Meu Boi é o brincar, o fazer, o participar, a interação que existe de brincar boi. Quem brinca boi, que tem na alma, você entendeu? Como um alimento, isso é um alimento para a alma da gente. Quem brinca boi, para quem faz com gosto, com prazer. A história do Bumba Meu Boi conta a história de um grande fazendeiro que tinha um boi de estimação, e este boi ele não dava e não vendia por dinheiro nenhum. Nego Chico, a mulher dele, chamava-se Catirina, e os dois trabalhavam na fazenda. E um dia a Catirina ficou grávida e ela desejou comer a língua do boi. Nego Chico vai lá e fala, meu homem, eu queria comprar seu boi. Quero comprar um boi. Ele falou, pode escolher um boi aí, Chico. Ele falou, não, mas o que eu quero é aquele boi. Tá vendo aquele boi acolá? Eu quero aquele boi acolá, apontando para o boi bonito, reprodutor, o melhor boi da fazenda. Aí o patrão ficou bravo com o Nego Chico. Tu é doido, Nego, sai daqui. Chutou a bunda do Nego, o Nego saiu para lá, não? Aí Nego Chico foi lá, furtou o boi, levou para o mato, matou o boi, torou a língua do boi, levou e falou, toma,
Só que o Nego Chico levou para o mato, matou o boi, mas o amo deu fé do sumiço do boi. Aí ele mandou o vaqueiro ir atrás do boi. Meu vaqueiro vai buscar meu boi, vai buscar meu boi. Até que acharam o boi e levaram o boi morto. Aí mandaram chamar médico, o médico não deu jeito. Aí mandaram chamar a pagelança, um pajé. Aí o pajé veio, fez todo aquelas coisas, aquele ritual que eles fazem. Aí o boi urrou. Quando o boi urra, quer dizer que ele ficou vivo, ele voltou para a brincadeira novamente. Aí, quando o boi urra, é uma festa só. É tão maravilhoso isso que, em certas versões, o patrão perdoa Nego Chico por ter feito aquela maldade com o boi dele. E essa indumentária que a gente chama de peitoral. E ele é usado na brincadeira do Bumba Meu Boi porque é um folguedo, tem que ser alegre, bonito, que é para encantar as pessoas. O amo, que é o toadeiro, que tira toada, que está com o chocalho, o maracá, ou o apito, ele marca pelo apito ou às vezes pelo maracá para começar, né? Ele toca. Ele usa um chapéu diferenciado, porque ele representa como se ele fosse, na brincadeira do Bumba Meu Boi, o mestre de todas aquelas pessoas, do seu batalhão. Usa-se muita encantaria. O que seria a encantaria? Seria entes fantásticos. Um personagem mítico do Bumba Meu Boi, que é o Kazumba ou Kazumbá, que é um personagem híbrido, a gente não sabe se ele é homem ou mulher. Mas a função deste personagem, que existe no imaginário popular, ele entra com sua roupa grande, dança no lugar como se tirando os maus olhados dali, né? Como se tirando as coisas ruins, deixando só coisas boas. Eu sou do teatro, eu sou um ator, eu trabalho no teatro. Então, todos os meus trabalhos que eu fiz até hoje remete a alguma coisa do Nordeste. Eu comecei a escrever alguns roteiros. Foi aí que em todos os roteiros que eu fazia, eu fui resgatando tudo do meu passado. Por exemplo, a brincadeira do Bumba Meu Boi, a festa do Divino, festa de Reis. Veio comigo na bagagem para cá. Eu estou fazendo isso aqui até hoje porque ficou em mim. E eu quero que fique comigo e se puder passar para muitas pessoas, quanto mais eu conseguir, melhor. Vaqueiro, reúne o teu batalhão. Vaqueiro, reúne o teu batalhão. Que eu tenho o boi mais bonito da nação. Ele saiu para cantar boi e ainda não voltou. Foi o pai Francisco que matou e que levou o vaqueiro. Vaqueiro, tu vai buscar meu boi. Vaqueiro, tu vai buscar meu boi. Ele é o boi mais bonito da nação. Viva o Bumba Meu Boi, viva tambor de crioula, viva a cultura popular, viva o Brasil. Valeu, Saldão.
Valeu, Saldão.